Escola essa Diadema. A gente vai começar o aulão aí da disciplina, né, que é farmacologia e farmacologia aplicada 2, né, do módulo 3, para quem aí está com dependência de disciplina. Eu optei em começar hoje, gente, porque são 8 aulas, tá? Então, como eu expliquei lá no grupo, são 8 aulas, sendo cada uma, né, em algumas tem atividade para fazer, né, para entregar obrigatoriamente, em outras não terão essa obrigatoriedade, mas a gente vai ter prova. Então, eu preciso que vocês entendam, né, a metodologia para poder estar cursando. A escola ela abriu aí uma disponibilidade para as aulas online, então a gente vai fazer essas aulas nesse horário, para quem puder assistir, ok. Para quem não puder assistir, a aula vai ser disponibilizada no grupo, né, gravada, para a gente poder ter aí uma dinâmica melhor, mesmo porque tem que encerrar essas disciplinas, certo? Eu vou compartilhar meu slide com vocês. Eu vou abordar primeiro a penicilina cristalina, que é o assunto de hoje, junto com a insulina cristalina. A insulina cristalina é ótima, né? A penicilina cristalina junto com a insulina, tá? As duas são unidades internacionais, as duas são basicamente regra de 3, tirando a insulina, né? Que tem aí as suas divergências em montagem, mas não é impossível de aprender, então é só aí tentar relembrar o que é que você já sabe de regra de 3, tá bom? A aula ela vai ficar um pouquinho longa, infelizmente não tem como ser diferente. Então, primeiro, eu vou compartilhar aqui meu slide com vocês sobre, né? Opa, deixa eu abrir aqui. Eu não sei se é insulina ou penicilina que está aberta aqui, mas a gente vai primeiro penicilina, tá? Então, eu vou explicar a penicilina novamente, né? A gente vai para o cálculo de penicilina, a gente vai começar com o cálculo de penicilina e cristalina, mas a apostila, se vocês forem ver lá o sumário dela, né, tem outras contas que a gente também vai trabalhar, heparina, gotejamento, transformação de soluções, porcentagem, então essa daqui é a da aula de hoje, certo? O cálculo de penicilina, gente, ele é extremamente simples, ele não é complicado porque ele é uma regra de 3, tá bom? Então vamos tentar entender. Primeiro, vamos entender o que é a penicilina cristalina. Tá? A penicilina cristalina ela foi descoberta em 1928 por um médico, na verdade, biologista, né, chamado Alexander Fleming. Quando ele saiu de férias, ele estava fazendo um experimento e ele deixou lá em cima da bancada, ele esqueceu lá em cima da bancada, num lugar específico, né, umas placas com cultura de micro-organismo. Quando ele voltou dessas férias, ele percebeu que essas culturas, que eram de estafilococos, né, tinham sido contaminadas por um tipo de bolor. E na volta desse bolor, né, dessas colônias de bolor, não tinha aí bactérias, não tinha mais bactérias vivas. E aí foi que Fleming, né, junto com Price, eles começaram a pesquisar a importância desse vírus no combate ao fungo. E aí eles diferenciaram, né? Peraí, deixa eu só ver quem é que está entrando aqui, né? A Carol. Oi, Carol, seja bem-vinda, né? Eu já comecei aqui e é só acompanhar, tá bom? Então, ó, no caso aqui, né, a penicilina, ela não tinha o nome ainda, esse fungo, né? Então, eles não sabiam o que era a penicilina, eles simplesmente tinham descoberto que esse fungo não deixava esse micro-organismo crescer. Opa, passou aqui, gente, não sei o que acontece. Eles tinham descoberto que esse fungo não deixava essa bactéria crescer, tá? E aí eles batizaram, né, o gênero Penicillium, né, e demonstraram que o fungo produzia aí uma substância responsável com efeito bactericida, quer dizer, extermina, né, bactérias. E aí o nome penicilina. Uma coisa que é importante a gente comentar em relação à penicilina é que ela foi o primeiro antibiótico e ainda continua sendo, né, um dos melhores antibióticos da atualidade. Por isso que a gente tem que tomar cuidado aí com o uso de antibióticos, né, em demasiado, né? Só utilizar realmente quando tiver necessidade. Carol, se você tiver alguma dúvida, é só falar, tá bom? O microfone está aberto para você. Qualquer dúvida é só você falar. A penicilina cristalina, então, ela é um antibiótico mais utilizado para tratar infecções causadas por bactérias sensíveis à penicilina, né? Ela é conhecida também
ela tem aí as suas derivações, né, como a benzetacil. Então, a penicilina cristalina, gente, é um tipo de penicilina. Penicilina benzatina é outro tipo de penicilina. Penicilina procaína é outro tipo de anel de penicilina, tá? Anel químico de penicilina. Então, a gente tem aí, né, essa diferenciação. Existem outras variações então, da penicilina, como, por exemplo, a penicilina procaína, que é o Icilin, que é muito utilizado no tratamento, por exemplo, de pessoas que não precisam mais ficar internadas, que estão numa boa condição física, né, mas precisam continuar indo tratamento. Então, o médico libera para tomar a penicilina procaína no posto. É aquele esquema de penicilina, né, que você toma uma de manhã e uma à noite, né, durante uns dias aí, de 5 até 10 dias, depende aí da patologia. Temos a ampicilina, temos a amoxicilina, temos a oxacilina. Então, se você é alérgico à penicilina, provavelmente você tem alergia a todos esses medicamentos. Existem outros, tá bom? Então, é só para a gente ter aí uma amplitude sobre a penicilina. Então, penicilina cristalina é um tipo, benzatina é um, procaína é outro, tá? As unidades internacionais, né? A penicilina ela é dada aí no mercado de fornecedores, né, pela indústria farmacêutica em unidades internacionais, tá? Essas unidades internacionais, elas são uma regra, né? Para quê? Para que a gente tenha aí, né, para saber se a gente precisa ou não de um grande volume ou de pequeno volume. É como se fosse, gente, miligrama ou coisa desse tipo, mas aí é em unidades internacionais, sistema de medidas utilizado real pela indústria farmacêutica, né, que quantifica o número de partículas em X unidades por ml, tá? Em sua maioria, esses medicamentos em unidade ele já vem diluído, como no caso, por exemplo, da insulina, né, da heparina, mas no caso da penicilina, dependendo da apresentação dela, se é intramuscular ou intravenosa, você não vai ter essa diluição, tá? Então, você que vai ter que agregar. E existe aí a sua particularidade, porque a penicilina cristalina, quando eu diluo, né, na verdade, quando eu recomponho ela apresenta agregação no volume. Por quê? Porque ela é um poliofilizado, né, composto basicamente de cristais né, de penício desidratados, tá? Que quando entra em contato com água, né, eles expandem. Então, o frasco da penicilina em si, ela apresenta aí agregação de volume. Então, se eu coloco, dependendo do frasco, se eu coloco um volume muito grande dentro desse frasco, eu vou ultrapassar a capacidade dele. Por quê? Porque lá o pó, ele conta também como ml. Eu vou tentar explicar isso de uma forma diferente depois lá na frente, mas é só para você entender. No caso da penicilina cristalina, eu tenho essa expansão de volume. No caso da penicilina benzatina, a benzentacil e a procaína, né, que é o Icilin, eu não tenho essa agregação de volume, embora o poliofilizado que esteja lá dentro também seja penicilina, mas ele não agrega volume de forma alguma, tá? Não tenha desespero, é facinho de entender, né? Vamos entender o que é um volume expansível, então, né? Um frasco de 5 ml. Então, ó, vamos supor que eu tenho um frasco de 5 ml. Aqui eu tenho pó de penicilina e ele me compõe aqui 1 ml. Ele está dizendo para mim, ó, eu tenho na forma de pó 1 ml. E esse ml ele é expansível, ele conta como volume, né? Em alguns medicamentos, o pó você coloca 4 ml, você tira 4 ml no limite da linha, né, de recomposição. Aqui não, aqui se você colocar 4 ml, você vai tirar 5. Por quê? Porque esse pó, ele agrega volume. Se você coloca, né, a esse pó 5 ml de água, como ele está dizendo aqui, você vai ter, né, 5 mais 1, você vai ter 6 no final. Então, você tem que tomar cuidado com relação a isso. Se o pó está dizendo para você, se o frasco está dizendo para você, né, que o frasco é de 5 ml e for penicilina cristalina, você tem que considerar o pó que está aqui dentro. Porque se você colocar o volume, né, que está lá expansível, né, que é o que cabe aí dentro do frasco, você vai ter um volume muito maior, né? E isso vai acabar prejudicando aí a dinâmica de recomposição, certo? Então, ó, no caso, né, para ter 5, eu tenho que considerar 1 ml e adicionar corretamente 4 ml de pó de água. E aí eu teria 4 mais 1,
né, que seria 5. Se eu colocar 5, como eu considero aqui, eu teria 6. Eu acho que ficou claro isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. A mesma dinâmica de raciocínio não acontece quando penicilina cristalina, não, quando é penicilina benzatina ou penicilina procaína, tá? É só na penicilina cristalina que acontece esse tipo de expansão. E para isso, para a gente entender a penicilina cristalina, a gente tem uma regra que é obrigatória. E, gente, não tem como explicar isso de outra forma. Você tem que entender, você tem que decorar, você tem que aprender, né? Porque em alguns problemas isso daqui não vai ser dado a você, né? É subjetivo. Eles colocam só o frasco da penicilina cristalina e eles não colocam de forma alguma a informação de diluição. Então, você tem que tomar cuidado. Então, vamos tentar entender. Essa daqui, a penicilina cristalina, é a única que agrega, então, volume expansório, tá? Você tem aqui frascos na comercialização real da penicilina cristalina, de 1 milhão, de 5 milhões, de 10 milhões e 10 milhões. Ah, professora, tem 2 frascos de 10 milhões. Sim, porque cada um expande para um volume diferente, tá? Mas isso daqui é questão de fabricante, ok? No mercado é muito mais comum você achar só o de 10, tá? Pode achar o de 20? Pode. Mas se for de 20, você tem que ver também o volume do seu frasco, ok? Dentro do pó, né, do frasco de 1 milhão, eu vou ter de pó 0,4, mas o fabricante me diz que o frasco é expansível até 5. Isso quer dizer que se de 5 ml, que tem que ter o total do frasco, eu tirar 0,4, né, ml de pó, quer dizer que está faltando para eu recompor esse frasco, né, 4,6 ml de água. Então, nesse caso, eu tenho que entender. O frasco é de 1 milhão, ele vem de fábrica com 0,4 ml de pó, mas o fabricante, não é nem o fabricante, tá, gente? O fabricante, ele segue a regra internacional. A regra internacional diz que esse frasco ele tem que ser recomposto para no máximo 5 ml. Então, quer dizer que eu vou usar 5 ml na recomposição? Não. Isso quer dizer que isso daqui é o meu volume final. Eu vou usar 4,6, porque 4,6 mais 0,4 dá 5 ml. Então, eu considero o volume do pó. A mesma coisa aqui, ó, tá? 5 milhões. O fabricante ele me diz que o pó ocupa o volume dentro do frasco já de 2 ml, certo? Se tem 2 ml de pó e as regras internacionais dizem que esse frasco ele tem que ser expandido para uma solução final de 10 ml, se de 10 eu tirar 2, né, que é o volume do pó, eu vou ter que acrescentar dentro desse frasco 8 ml de água destilada. E os de 10, né, 10 milhões de unidades. Ambos os frascos, né, tanto de 20 quanto de 10, eles vêm, né, de fábrica com 4 ml de pó. Só que daí eu tenho que me atentar à orientação do fabricante. Se ele disser para mim que o frasco é expansível para 20, né, no máximo na solução final, isso quer dizer que se de 20 eu tirar 4, tá faltando ali, né, 16 ml. Então, eu vou ter que acrescentar 16 ml de água. Ah, mas está falando que é 10. Opa, peraí. Então, de 10, né, eu tiro 4, vai ficar faltando 6 ml, que é o que eu tenho que acrescentar dentro do frasco. Isso daqui é uma regra. Eu acho que também ficou clara a explicação. Você sempre tem que considerar o volume, né, expansível de pó e o volume final para você saber quanto você precisa colocar de água, tá? Quando você decora isso daqui, você não tem mais uma briga com esse tipo de informação. Muitos problemas, eles vão te dar, por exemplo, só assim, olha, tem o frasco de 5 milhões, eles não vão dizer para você diluídos para 10, tá? É uma regra, eles vão colocar o que o frasco é de 5 milhões e você que se vire para entender que o volume final dele é de 10, tá bom? Alguma dúvida? Bom, ninguém... Professor. Oi? Não. Quem tá falando? Carol. Carol, tem dúvida nesse sentido? Não. Tá, beleza. O que é importante, né, a gente lembrar, a penicilina cristalina, então, aqui é só uma via de informação, toda vez que você dilui esse frasco de penicilina, né, você tem que, se esse frasco você não for utilizar ele por inteiro, você tem que colocar uma etiqueta nele, né, você vai colocar aqui o nome do paciente, qual é a dosagem da penicilina, para quanto foi diluído, qual é o volume total.
a data, a hora, né, o seu nome e o seu Corém em questão, tá? Esse frasco fora da geladeira, uma vez que recomposto, esse frasco fora da geladeira, ele dura 24 horas. Esse frasco dentro da geladeira, né, sobre refrigeração, entre 2 e 8, ele dura uma semana. Então, olha só, né, às vezes a farmácia ela vai mandar para a unidade esse frasco aqui para uma criança para a semana inteira. Então, se eu jogar fora, eu vou ter que justificar isso, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado. Se é rotativo da unidade, tem hospitais que aderem esse tipo de rodízio, né? Eles mandam um frasco de 5 milhões para a unidade inteira e a unidade inteira trabalha por período. Então, todo mundo tira daquele frasco o valor necessário para aplicar a medicação. Se for assim, ok, no final do plantão, ou esse frasco é repassado ou ele é descartado. Isso depende também da logística, né, dispensação de medicamento da farmácia hospitalar e mesmo da instituição, ok? Fora isso, a gente guarda e identifica direitinho, né? Primeiro exemplo de penicilina é fácil, então é só para a gente poder entender aqui. Foram prescritas 1.500.000 unidades de penicilina cristalina, lembrando que a conta da penicilina cristalina é uma regra de 3, né? Vou deixar bem claro aqui, o que eu quero que vocês entendam. Isso daqui é um problema de farmacologia aplicada à enfermagem, mas não deixa de ser um problema matemático. E tem uma pergunta que exige uma resposta, certo? A partir do momento que você monta a conta, você está montando uma conta de cálculos, né? De matemática, não uma conta de farmácia, certo? Então, ó, entenda aqui, ó, foram prescritos, né, 1.500.000 unidades de penicilina cristalina. Lembrando que na regra de 3, gente, e na regra de cálculos de farmacologia, tudo aquilo que você está buscando, tudo aquilo que foi prescrito, né, é o que está para X, certo? Então, eu tenho que lembrar, se foi prescrito, tem que estar para X, a disponibilidade é de X, certo? Então, ó, foram prescritas 1.500.000 unidades de penicilina cristalina. Ok, perfeito. O frasco que a farmácia te liberou é de 5 milhões existente no setor. Então, eu tenho um frasco de 5 milhões, que foi diluído em 8 ml de água destilada. Opa, peraí. Se o frasco é de 5 milhões, a regra lá da tabelinha diz que ele tem 2 de pó. Se eu vou colocar 8 de água, quer dizer que o meu volume final vai expandir para 10. Então, quando eu vou montar a conta, eu tenho que lembrar essa informação, tá? E ele me pergunta qual o volume a ser aspirado. Então, vamos entender. 1.500.000 é a sua prescrição, então tem que estar para X, 5 milhões é a dosagem do seu frasco e 8 foi o que você colocou de água. Então, ó, o que isso quer dizer? Aqui dentro desse frasco de penicilina, eu tenho 2 ml de pó. É a regra. Se eu adiciono 8 de água, o meu volume final vai ser 5 milhões em 10. Então, eu não posso colocar 8, eu tenho que entender e interpretar o que foi feito. Lembra, unidade embaixo de unidade, ml embaixo de ml, se é isso que o problema está te pedindo. Então, ó, em unidades, né? Vamos lá. Eu tenho a prescrição que vai para X, então é 1.500.000 unidades que vai para X, e eu tenho o frasco disponível, que é 5 milhões de unidades em 10. Lembra, 2 de pó mais 8 de água. Regra de 3, né? Antes de você fazer a regra de 3, você pode ser um pouco mais inteligente, né? E fazer o quê? Corta os zeros, pelo amor de Deus, tá? Não faz a conta com esse tanto de zero, que o risco de você se perder é gigantesco. Se você tem a igualdade de zero em cima e embaixo, corta em números iguais. Então, o tanto que eu tenho em cima, eu corto na linha de baixo. Eu igualo. E aí, o que sobrar, né, é o que eu vou usar para fazer a conta. Aplico a regra de 3, então vai ficar 50 vezes X, né, e não 5 milhões, porque eu cortei zero em número de igualdade. Então, 5 vezes x vai ser igual a 15 vezes 10. 15 vezes 10. Então, vai ficar 50 vezes x é igual a 150, x vai ser igual a 150 dividido para 50, né? X é igual a 3 ml. Então, respondendo o problema aqui, qual é o volume em ml a ser aspirado? A partir do momento que você recompõe o frasco com 8, para você ter 1.500.000, você tem que tirar do frasco 3 ml. Então, eu devo aspirar 3 ml. É fácil, Carol? É. Tranquilo, então. Então, vamos lá, né? Segundo exemplo, mesma coisa. Foram prescritas 50 mil
unidades de penicilina cristalina, temos frasco de 1 milhão existente no setor. E água destilada, para quantos ml devo diluir e quantos ml eu devo aspirar a medicação? Então, ó, se liga aqui. 50 mil unidades é a sua prescrição. O frasco que você tem é de 1 milhão. A regra internacional diz que o frasco de 1 milhão, ele vem com 0,4 ml de pó, certo? E isso quer dizer que eu só posso expandir ele para 5 no volume total. Então, tá faltando 4,6. Aqui, ó, você vê que ele não me dá essa informação, ele só me dá a informação que o frasco é de 1 milhão. Então, eu tenho que entender que de pó desse frasco eu tenho 0,4 ml, que eu tenho que acrescentar 4,6 para que o volume real, final e compatível com o que diz a norma seja 1 milhão para 5 ml. Aí agora eu monto a conta, unidade embaixo de unidade, ml embaixo de ml. Então eu vou colocar aqui 50 mil unidades para X, tal que 1 milhão está para 5, 0,4 de pó mais 4,6 ml de água que você adicionou. Regra de 3, corta os zeros em número de igualdades em cima e embaixo para facilitar a vida, né? E monta a sua conta com o que sobrou. Então, vai ficar 100 vezes x, que é igual a 5 vezes 5. 100 vezes x é igual a 25, x vai ser igual a 25 dividido para 100. X vai ser igual a 0,25 ml. E aqui, ó, a sua pergunta você tem que entender, né? Para quantos ml eu devo diluir? Opa, eu devo diluir para 4,6. E quantos ml eu devo aspirar dessa medicação? 0,25. Então, aqui a gente responde e mata, né, esse problema. Ele é bem tranquilo, tá? O terceiro, foram prescritas 3.750.000 unidades de penicilina. O frasco existente no setor, ele é de 10 milhões existente e foi diluído para 16. Opa, aqui a gente tem outro volume, né? 16 ml de água destilada. Qual é o volume em ml a ser aspirado? Lembra, né? Se foi prescrito, tá para X, 3.750.000 unidades que foi prescrito. O seu frasco é de 10 milhões e ele está dizendo que foi diluído para 16. O frasco de 10 milhões, por regra, ele vem de fábrica com 4 ml de pó. Se você acrescenta 16, o seu volume final é 20, certo? Então, 10 milhões vai estar em 20. Monta a sua conta, unidade embaixo de unidade, ml embaixo de ml, e aí você coloca aqui, né? 3.750.000 unidades vai estar para X, tal que 10 milhões está para 20. Ah, professora, e se aqui fosse 6 ml? Aqui o seu volume seria 10, tá? Aí, se não tivesse dado nada, né? Se ele não tivesse dado que foi diluído, você pode trabalhar com 10 ou com 20, aí fica a seu critério, certo? Então, ó, regra de 3, cortei o número primeiro em igualdade de zeros, certo? Para facilitar a vida, aplico a regra de 3 e vai ficar 1.000 vezes x é igual a 375 vezes 20, 1.000 vezes x é igual a 7.500, x vai ser igual a 7.500 dividido para 1.000, e aqui vai ser 7,5 ml. Então, para cumprir a prescrição, o volume em ml a ser aspirado é de 7,5. É bem fácil, né? Uma vez que você entende aquela tabelinha, é só usar a regra de 3, tá? Mais alguns exemplos, vamos entender esses exemplos. Aqui, ó, eu estou trabalhando ainda com penicilina cristalina, só que eu inverto, em vez de estar buscando, né, as unidades, o ml, perdão, eu busco quantas unidades eu dei a partir do ml. Não ficou claro, né? Eu vou tentar reexplicar. Olha só a informação, ó. Meu paciente recebeu 2,5 ml de penicilina cristalina. Num outro exemplo, aqui estava o valor em unidade. Agora eu estou dizendo que ele recebeu 2,5. Não deixa de ser o mesmo contexto. Se ele recebeu, se foi prescrito, se você tem que dar, 2,5 é sua prescrição, certo? Então, ela vai estar para X, que foi retirado de um frasco de 10 milhões com volume total de 10 ml. Então, quer dizer que o seu frasco é de 10 milhões de unidades de penicilina que foi expandido para 10. E ele te pergunta quantas unidades o paciente ele recebeu. Olha só, né? 2,5 ml de penicilina, 10 milhões é o seu frasco, para 10 ml de água. Quantas unidades? Então, vamos entender, né? Se é um frasco de 10 milhões, ele tem 4, né? E você jogou 6 de água para você ter um frasco de 10 milhões em 10 ml. Esse é o frasco que ele está dizendo que você tem, que é esse daqui. Então,
unidade embaixo de unidade, ml embaixo de ml, você coloca, né? X, o I, porque é o que ele quer saber, tá para 2,5 ml, que foi o que você deu, certo? Você poderia ter colocado 2,5 aqui onde está o X, tá? Para, né, X, o I? Pode também. A ordem aqui não altera. Se está na direita ou na esquerda, não altera. Se está em cima ou embaixo, não altera. Só tem que entender que a disposição tem que estar correta, um para o outro, certo? Então, ó, X, o I vai estar para 2,5. Eu só coloquei o X, o I aqui para facilitar a minha vida, porque a unidade estava do lado esquerdo e não no direito, tá? E 10 milhões de unidades está para 10 ml, que era 4 ml de pó mais 6 de água destilada. Então, isso foi o que foi feito no paciente. Regra de 3, né? Vamos lá. 10 vezes X aqui, infelizmente, eu não tenho como cortar zero, tá? Que eu não tenho disponibilidade de zero na linha de cima para cortar. Então, eu vou ter que trabalhar com esse infinito número de zero. Então, vai ser 10 vezes X, que é igual a 10 milhões vezes 2,5. E aqui tem que saber multiplicar, né? Regra de multiplicação. Se você ainda não sabe multiplicar direito, aconselho a buscar os vídeos do Procópio, né? No YouTube, ele é muito bom, professor de matemática top. Então, ó, 10 vezes X vai ser igual a 25 milhões, né? X vai ser igual a 25 milhões dividido para 10. X vai ser igual a 2,5, 2 milhões e 500 mil unidades, não 2,5. 2 milhões e 500 mil unidades de penicilina cristalina. Então, quando eu apliquei 2,5 ml, né, que foi retirado desse frasco de 10 milhões para 10, o volume de unidade que ele recebeu foi de 2 milhões e 500 mil unidades, certo? A mesma coisa aqui, ó. Meu paciente recebeu 3,7 ml de penicilina cristalina, que foi retirado de um frasco de 1 milhão, com volume total de 5. Isso quer dizer que o frasco apresenta um volume total de 5. Está no padrão dele, certo? Não está fora do padrão. Quantas unidades o paciente recebeu, né? Prescrição, disponibilidade de frasco, volume, né? Para entender. Você tem aqui um frasco de 1 milhão que ele obrigatoriamente vem de fábrica com 0,4 ml de pó. E se ele tem o volume de 5 expandido no total, quer dizer que você jogou aqui dentro 4,6 ml de água. 1 milhão vai estar para 5. Monta aqui, né? X unidades vai estar para 3,7 ml, que foi o que você deu, tal que, né, 1 milhão de unidades vai estar para 5 ml, que seria a diluição tradicional, 0,4 ml de pó mais 4,6 ml de água. Regra de 3, não dá para cortar zeros, não tenho com quem, né, parear. Então, eu só vou pegar 5 vezes x, que é igual a 1 milhão vezes 3,7. 5 vezes x vai ser igual a 3 milhões e 700, x vai ser igual a 3 milhões e 700 dividido para 5. Isso daqui vai dar, né, um volume de unidades de 740 mil. Então, quantas unidades o meu paciente ele recebeu? Ele recebeu 740 mil unidades. Erros na diluição pode ocorrer? Pode, né? E o que a gente faz? A gente não vai culpar ninguém, a gente vai simplesmente se adaptar, né? Não é para ocorrer, infelizmente, tem gente que não entende essa classificação de recomposição internacional, ela é necessária para que todo mundo siga um padrão, tá? O que eu quero que você entenda aqui, ó. O meu paciente, ele recebeu 4 ml de penicilina cristalina que foi retirado de um frasco, né, de 1 milhão, com o volume total de 8 ml. Quantas unidades ele recebeu? Olha só, né? Vamos entender. 4 ml é a penicilina que foi prescrita, né, a dose. 1 milhão é o frasco disponível, só que esse frasco ele foi diluído para 8, né? Ele tem um volume total de 8 ml. Olha só, ele está muito além. Era para ele ter um volume total de 5. Ele tem 3 ml a mais. O que a pessoa fez? O frasco, tradicionalmente, né, ele teria aqui 0,4 ml. Mas o que a pessoa fez? Ela jogou, né, e chegou no volume de 8. Então, quanto que ela jogou aqui? Ela jogou 7,6 ml de água para poder chegar a 8 ml. Então, ela expandiu esse volume numa terapêutica normal, tá? Se o paciente recebeu 4 ml dessa diluição, então, ó, unidades internacionais para ml, né? X, o I vai estar para 4, tal que 1 milhão vai estar para 8. Regra de 3.
8 vezes x vai ser igual a 1 milhão vezes 4, 8 vezes x vai ser igual a 4 milhões, x vai ser igual a 4 milhões, né? Dividido para 8, x vai ser igual a 500 mil unidades. E agora presta atenção no que eu vou te falar. Se o médico prescreve 4 milhões pensando numa diluição tradicional de 1 milhão, se você dilui errado, você também está dando a dose errada, certo? Imagine que 4 milhões num frasco de 1 milhão, né? 4 ml num frasco de 1 milhão significa 800 mil unidades. Se você fizer, né, a diluição correta, se você faz a diluição incorreta, você está dando menos para o paciente, né? Então, eu tenho que tomar cuidado em relação a isso. Muitas vezes a gente não considera, né? A gente entende que esse tipo de diluição não interfere na terapêutica, mas ela interfere. Então, só lembra do que eu estou te falando. Aqui, né, o meu paciente recebeu, né, 4 ml de penicilina cristalina, supondo que o médico prescreveu para dar 4 ml, uma vez que ele cogitou que o frasco de 1 milhão ele fosse seguir a prescrição, né, a recomposição internacional, né, que é a tradicional, para 5. Se você expandir esse volume para 8, você está dando muito menos do que o paciente deveria receber, certo? Então, aqui você teria que corrigir a sua terapêutica, considerando, né, o volume adequado, tá? A gente chega no fim dessa aula? Sim, chega, mas antes eu tenho que explicar uma coisa. Aqui, ó, deixa eu sair um pouco dessa tela e voltar nessa daqui, tá? A gente tem a penicilina, né, que é de forma intramuscular. Eu não coloquei o slide dela aqui, que eu acabei esquecendo, mas eu vou explicar de uma forma bem específica. Tanto a penicilina quanto a procaína, a benzetacil, né, a penicilina benzatina quanto a penicilina procaína, elas são intramusculares. Intramuscular, gente, pelo amor de Deus, vocês aprenderam isso no primeiro dia, né, no primeira disciplina, no primeiro módulo. Intramuscular, ele tem um volume específico, né? Não é uma via livre. Eu só posso fazer o volume para 5 ml. Então, se eu tiver um medicamento que ultrapassa 5 ml, ele não vai no glúteo. Ele não pode ser administrado no glúteo. Então, eu tenho que ou dividir esse volume em 2. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma injeção que ela agrega a esse paciente 8 ml, eu vou dividir 2 injeções de 4 e eu vou aplicar uma em cada, né, nádega. A benzetacil em si, né, a gente sabe que hoje o fabricante, ele tem 2 tipos de apresentação no mercado. Ele tem a benzetacil, que já vem diluída, porque daí ela vem diluída de fábrica, em 4 ml. Lembrando que nem a benzetacil, nem a procaína aqui, a penicilina procaína, o Icilin, eles são cristais expansíveis, eles são totalmente diferentes da penicilina cristalina. Tanto a benzetacil quanto a procaína, né? Muitos fabricantes fazem com que eu dilua, né? Eu vá lá e recomponha esse frasco, tá? A benzetacil, ela tem 2 apresentações. Ela pode vir diluída de fábrica, que geralmente ela vem em 4 ml, então você vai ter lá uma dosagem de 1.200.000 para 4, intramuscular, então vai no máximo 5 ml, né? Então ele vai vir com 4 ml, tradicionalmente, porque ele já vem aí com botão, né, que a gente chama de botão anestésico, para doer menos, mas eu também tenho a apresentação dela em pó, onde eu tenho que recompor. E se eu for recompor, eu posso escolher tanto para 4 quanto para 5, aí fica meu critério. Então, lá, vamos supor, o médico prescreve, né, ele vai lá e coloca assim, né, deixa eu colocar aqui, pegar um slide de conta. Vamos supor que aqui, em vez de ser isso que está escrito, né? Deixa eu tirar daqui e colocar um outro. Ai, não dá. Queria tanto fazer isso, enfim. Vamos supor que aqui, ó, foram prescritas, né? Em vez de 1.500.000, foram prescritas 500 mil unidades de penicilina benzatina, certo? Não de cristalina. É uma suposição, tá? O frasco disponível é de 1.200.000 para 4. Né? Então, aí você sabe, se está escrito benzatina, benzetacil, procaína ou Icilin, é intramuscular. Então, eu vou fazer a conta na regra de 3, considerando o volume adequado. A benzatina, você pode diluir até para 5 ml, entre 4 e 5 ml. Então, não vai seguir essa regra de
é obrigatória aqui internacional, tá? Ela vai seguir a regra de diluição intramuscular. A penicilina procaína se recomenda que seja realizada a diluição dela, você pode diluir até para 5, mas geralmente a gente dilui para 2, porque o volume do frasco é de 400 mil unidades. Então, o que acaba acontecendo? É muito menor, então não fica tão denso quanto, né, ficaria, por exemplo, a benzetacil. Consegue entender o que eu estou falando? Tô. Então, perfeito. Então, quando você lê, né, penicilina, benzatina, penicilina, procaína, é intramuscular. Sempre, sempre, né, Carol? Olhe a via, tá? Aqui eu não coloquei via, mas a penicilina cristalina, ela também pode ser feita intramuscular. Em que caso? Certo? Se por acaso você vai fazer num paciente que perde o acesso venoso e está sem condições de uma outra rede venosa, né? Não consigo um acesso periférico nesse paciente. O que eu posso fazer? Chegar no médico e falar para ele: olha, doutor, o paciente está sem condições nesse momento de acesso venoso, mas ele tem penicilina de horário. Posso fazer por outra via? Ele vai prescrever intramuscular. O problema é que essa daqui dói muito, mas é possível fazer. Já a penicilina, procaína e a benzatina, eu só posso fazer ela intramuscular, eu não tenho outra via de acesso. Então, a penicilina cristalina, ela tem tanto EV quanto intramuscular. Geralmente a gente faz EV e deixa a benzetacil e o Aicilin para intramuscular. Lembrando novamente, vou repetir antes de encerrar esse conteúdo, né? A penicilina cristalina, ela segue regra internacional de diluição de frasco. Tenho que tomar cuidado em relação a isso. A procaína, né, e a benzatina são intramusculares. O volume máximo que eu posso expandir é para 5 ml, né? A de fábrica, a benzetacil de fábrica, ela vem expandida para 4. Geralmente ela já vem recomposta, ela vem diluída. Já a em pó, você pode diluir tanto para 4, você pode optar na hora de fazer a conta, diluir para 4 ou diluir para 5. Isso depende de você. A procaína, a penicilina procaína, você também pode diluir para 5, mas se recomenda que você dilua ela para 2 ml, tá? Porque ela não tem tanta densidade quanto as outras. Então, você não precisa expandir para um volume muito grande para tirar uma dose relativamente pequena, ok? Tem dúvidas? Não. Então, beleza. Então, aqui a gente encerra o conteúdo de penicilina. Agora, eu vou abrir o conteúdo de insulinas, tá? Deixa eu só abrir aqui. Esse daqui. As insulinas, elas também são relativamente muito fáceis. Então, vamos lá, vamos entender. A insulina, ela também parte, né, de unidades internacionais. Opa, o que aconteceu aqui? Deixa eu sair daqui e voltar para o primeiro slide. Tudo acontece quando a gente está na aula online. Ó, então, as insulinas, elas seguem aí uma regra também de unidades internacionais. É fácil de compreender, bem fácil, né? Para quem aí já teve, já fez aí insulina, para quem nunca fez, né, pode ter um pouquinho de complicação. O que a gente primeiro tem que entender da insulina? A insulina, ela é, né, um hormônio fisiológico natural produzido pelo nosso organismo. Qual que é a função da insulina? É manter o controle, né, de açúcar livre na corrente sanguínea. Então, vamos entender no contexto. Você come, quando você come, a sua taxa de glicemia ela eleva, certo? A insulina ela é um hormônio hipoglicemiante. Por que eu chamo ela de hipoglicemiante? Porque a insulina em si, obrigatoriamente, para eu poder produzi-la, eu preciso ter açúcar livre na corrente sanguínea. Né? Ela é produzida para poder fazer com que o açúcar que está livre no sangue ele entre dentro da célula por meio, né, da ligação insulina-receptor de membrana. Presta atenção num contexto, tá? A insulina é produzida lá no pâncreas. Lembra que o pâncreas ele é uma glândula mista, ele trabalha tanto com
processo de digestão ou quanto com a produção de hormônio para, né, a metabolização da glicose. Quando você come, a sua taxa de açúcar, que essas bolinhas pequenininhas, elas aumentam rapidamente na corrente sanguínea. Só que quanto mais açúcar eu tiver livre na minha corrente sanguínea, mais denso fica, mais grosso fica o meu sangue. O meu sangue ele tem que ser fluido. Se ele fica grosso, ele começa, né, a lesionar pequenos capilares, pequenos vasos. E isso leva a um comprometimento cardiovascular ao longo, né, do processo. Por isso que pacientes aí que têm diabetes acabam tendo comprometimento, principalmente de vascularização periférica, acaba perdendo dedos, acaba perdendo visão, tem aí micros infartos. Por quê? A quantidade de glicose livre na corrente sanguínea, ela causa esse tipo de intercorrência, tá? De patologia. Uma vez que você come, né, a insulina, ela é produzida diretamente lá no pâncreas, é um sinal de alerta, né? Um hormônio específico chamado somatostatina, ele detecta que aumenta o nível de disponibilidade da glicose, né, sérica, e ele libera, né? Ele estimula, informa o pâncreas que o pâncreas tem que liberar a insulina, e o pâncreas começa a liberar a insulina. A insulina, ela tem, né, a função de ligar-se ao receptor dessa célula, todas as células do nosso corpo, e permitir que a passagem da glicose entre para dentro da célula, tirando essa glicose, então, da corrente sanguínea. Quando você apresenta diabetes, né, dependendo da diabetes, o que vai acontecer? Ou você não vai produzir a insulina, porque as suas células, né, betas foram destruídas, ou esse receptor, a insulina que é produzida, ela apresenta um defeito de ligação receptor de membrana, né, molécula de insulina. E a insulina, ela não se liga corretamente nessa molécula, que nem a gente está vendo agora. E aí, esse defeito faz com que, né, você apresente aí resistência insulínica, né? Você tem aí um defeito de captura, né, de liberação de membrana, para que a glicose ela entre dentro da sua célula. Vamos lembrar do seguinte, tá? A insulina, então, ela é um hormônio hipoglicemiante, quer dizer que ela tem a função de ir lá, tirar toda a glicose da corrente sanguínea e levar para dentro da célula. O glucagon, ele é um hormônio hiperglicemiante, ele é um hormônio que libera a glicose que foi armazenada, né? Devido a você ter comido demais ou a glicose em excesso, ele libera essa glicose na corrente sanguínea. Então, vamos pensar num cenário bem louco. Você vai na Soudier e você come lá uns 5 pedaços de fatias de bolo que você queria experimentar. Poxa vida, a corrente sanguínea sua vai virar por açúcar, certo? Só que, peraí, você não tem diabetes. O que vai acontecer? A insulina, né, vai ser produzida e a maior quantidade de açúcar possível vai ser liberada para entrar dentro da sua célula, ser transformada em energia. Só que você comeu muito açúcar, então você tem açúcar em excesso. O que seu pâncreas faz, né? Ele vai, o que seu fígado faz, não é nem o pâncreas. O fígado, ele vai pegar aquele açúcar que está em excesso, né? E vai transformar em glicogênio. É uma via bem simplificada, tá, gente? O processo é bem mais complexo. Vai transformar essa molécula em glicogênio, que vai ficar armazenada lá no seu fígado. Conforme as horas vai passando do dia, então você comeu esse bolo às 10 horas da manhã. Quando chega às 10 horas da noite, puta merda, você tá morrendo de fome. Por quê? Porque a taxa de glicose, né, livre na corrente sanguínea, ela já caiu. Só que você tá com fome, mas você não passa mal. Por quê? Porque o glucagon agora ele entra em ação e não a insulina. O glucagon, ele vai lá no seu fígado, né, e quebra as moléculas de glicogênio que estava armazenando aquela glicose em excesso que não foi aproveitada primeiramente, né, pela insulina quando você comeu. Então, você tem aí uma glicose em excesso. Essa glicose, ela é liberada novamente na corrente sanguínea, onde, né, o aumento dela rapidamente faz com que o glucagon ele pare de ser produzido e a insulina seja produzida para pegar essa glicose pré-liberada, né, recém-liberado novamente para dentro das células que fazem aí o trabalho de manter a homeostasia. Então, olha só que loucura, né? A partir dessa compreensão simples, você entende o paciente diabético. O paciente diabético, ele não pode ficar sem comer,
né? Ele tem que comer a cada 3 horas, porque ele não produz insulina, é o único hormônio que ele não produz, né? O hormônio insulina dele, ele geralmente a insulina ela é exógena, ela vem, né, de fora, você se auto-injeta a insulina. Entretanto, ele não deixa de produzir o glucagon. Uma vez que esse paciente ele fique muito tempo de jejum, o glucagon ele vai começar a liberar glicose na corrente sanguínea, a glicose que estava armazenada na forma de glicogênio, mas ela não, né, libera insulina. Então, esse paciente ele faz um estado de hiperglicemia, pô, ele vai de 70 a 350 rapidamente. Então, ele tem que comer. Se ele não come, né, ele não vai ter aí o controle glicêmico. Por isso que muitos pacientes, no começo da diabetes, até eles entenderem isso, eles passam mal. E quem é que regula esse controle, né? De ou é insulina ou é glucagon? É a somatostatina, tá? Então, a somatostatina ela é um hormônio regulador. O que ela entende? Né? Ela está livre aí na corrente sanguínea. Quando ela detecta açúcar, ela produz, ela vai lá e estimula a produção, né, de insulina. Quando ela detecta, né, baixa de açúcar, ela vai lá e fala, ó, agora é a vez do glucagon agir, certo? E aí é o glucagon que age. Você pode perceber que pacientes diabéticos, quando vão fazer como que eu posso dizer, exames, eles não podem ficar muito tempo de jejum. E quando eles escolhem o exame de glicemia, obrigatoriamente eu tenho que colocar o tempo de jejum que esse paciente está. Por quê? Muitas vezes o exame de glicemia dele vai vir muito alto, e isso quer dizer porque não porque ele está descompensado, mas sim porque ele está num estado de jejum muito longo. E o glucagon aqui está agindo, né? À torta e à direita, tá? Tipos de diabetes, eu tenho o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o diabetes gestacional, o diabetes tipo LAD e o diabetes tipo MOD, né? Vamos entender cada um deles. O diabetes tipo 1 é o diabetes infantil, né? Geralmente aí manifestado em crianças ou aí até adolescentes, onde, por algum motivo, só Deus sabe o porquê, né? Um dia você acorda e o seu sistema imunológico entende como as suas células betas do pâncreas, as células responsáveis por produzir insulina, ele entende que essas células são impróprias, começa a atacar e mata, né? Destrói todas essas células. Você não, a partir desse momento, você não produz uma gota de insulina. Você deixa de produzir gotas, você deixa de produzir, né, o hormônio insulina. Vai ficar insulino dependente para o resto da vida. O diabetes tipo 2, ele não segue a mesma regra. Esse daqui, ele é mais comportamental. Obesidade, hipertensão, vida sedentária, estresse, medicamentos, né? E assim por diante. Você, né, geralmente ele se manifesta acima dos 35 anos, né, onde a pessoa, ela não quer dizer que ela não produza mais insulina, sim, ela produz mais. Lembra da resistência insulínica que eu comentei? A insulina ela vem com defeito, eu crio uma resistência insulínica, certo? Então a minha insulina ela é incapaz de se ligar à célula, e isso faz com que a glicose ela não entre literalmente dentro, né, da célula. E aí o paciente ele tem que controlar com medicamento, com dieta, com exercício. Tem muitos pacientes que não precisam nem de medicamento, só com a dieta eles controlam esse tipo de diabetes, tá? Diabetes gestacional, geralmente aí o problema maior é a presença do feto, porque as mudanças fisiológicas no corpo da mãe faz com que ela não consiga produzir insulina suficiente tanto para ela quanto para a criança. Então, quando a criança nasce, geralmente a diabetes ela tem que, né, desaparecer. A diabetes stipulada é o diabetes 1, 1,5, que a gente chama. Ele é uma variação do diabetes tipo 1, é um diabetes verdadeiro, gente, tá? Eu vou deixar isso bem claro, é um diabetes verdadeiro. Geralmente, ele é o diabetes tipo 1 de forma tardia, ele, em algum motivo, por algum motivo, o corpo da pessoa também acaba tendo a destruição das células betas do pâncreas, né? E a pessoa não passa a produzir mais insulina, então a gente chama de diabetes 1,5. Né? Por quê? Porque é o diabetes, é uma variação de diabetes tipo 1, onde a pessoa se torna insulino dependente. E a diabetes tipo MOD, geralmente, ela tem aí a modificação dela, a ação dela é por mutações de genes, né? Então, um exemplo, né? Pessoas que têm aí pais com diabetes
ou que há doenças genéticas na família, né, elas podem manifestar. Um exemplo clássico disso é pacientes que possuem aí síndrome de Down, né? Os pacientes geralmente com síndrome de Down, eles são diabéticos, tá? Mutação genética. Isso daqui é a acantose negrinis, negrinis, se não me engano, peraí, deixa eu só confirmar o nome, porque eu sempre me confundo, né, nesse tipo de informação, acantose nigricans, eu sempre esqueço o nome desse negócio, né, que muita gente acha que é cascão, sujeira, né, que a pessoa não esfregue, na verdade isso daqui é um sinal de resistência clara insulínica, tá? Pacientes obesos, geralmente, eles apresentam, não precisa ser tão obeso, tá, gente? Pacientes magrinhos também, eles apresentam essa linha, né, escurecida, tanto na axilas, entre as pernas, aqui no dorso, né, no pescoço, que indica aí que você tem uma resistência insulínica. Não quer dizer que você já tem o diabetes, não, mas se você não se cuidar, você provavelmente vai evoluir para diabetes. Aqui a gente tem os tipos de insulina, né? As insulinas, elas têm ação aqui ultra rápida, ação intermediária, insulina basal ou pré-misturas, que são as misturas de 2. No mercado, né, insulínico, a gente usa mais a regular e a NPH, mas existem outros tipos, tá? Então, só para compreensão aqui, a gente vai dar uma lida, né? A insulina regular, que é utilizada, que é chamada também de insulina ultra rápida ou rápida, o pico dela de ação geralmente é de 30 a 60 minutos, né? O início da ação, perdão, é de 30 a 60 minutos. O pico, o teto máximo que ela chega, né? É de 2 a 4 horas e a duração total é de 6 a 9 horas, tá? O asparte, a lispro e a glulizina são outros tipos de insulina de ação rápida ou ultra rápida e eles são mais caros. Esse daqui geralmente é dado pelo Estado, tá? Que é a regular, pelo Ministério da Saúde. Essas daqui, geralmente, a gente acaba comprando. Ela tem ação mais rápida, né? São menos agressivas até. Então, ó, início da ação de 10 a 15 minutos, pico da ação de 30 a 90 minutos, só que a durabilidade dela também é menor, de 3 a 4 horas. A de ação intermediária, que é a de ação longa, que a gente chama, é a NPH. A NPH, a insulina leitosa, ela é aquela que a gente dá 2 vezes, geralmente, ao dia, né? É diferente da regular, que se toma toda vez que se come. A ação intermediária dela é de 1 a 2 horas, né? O pico da ação é de 3 a 8 horas e ela tem uma durabilidade aí de 12 a 15 horas. A glargina e a determina são insulinas basais. O que é isso? Elas não fazem pico, elas se mantêm no nível de distribuição sanguínea, né, em até 24 horas ou 20 horas. Então, olha só, né, elas ficam presentes lá no pico delas, basal, quer dizer, não se alteram, tá? Eu tenho a glargina e a detemir. As duas têm o início de 1 a 2 horas depois que você toma, só que elas não fazem pico, né? E a duração é de 24 e a outra é de 20 horas. Qual que é a diferença nisso daqui? É o número de aplicações. Então, geralmente, elas custam muito mais caro, tá? E as pré-misturas quer dizer que são as duas insulinas juntas, tanto a regular, a ação rápida, quanto a NPH, que é de ação lenta, intermediária. Então, eu tenho aqui as pré-misturas, que apresentam aí ação entre 30 a 60 minutos, de 3 a 8 horas, né, o pico de ação, e durabilidade de 12 a 15 horas. Já a NPH e a Lispro, né, elas têm aí de 10 a 15 minutos o início de ação, o pico de ação é de 30 a 8 horas, né, de 30 minutos a 8 horas, e também tem a durabilidade de 12 a 15 horas. O que vai diferir se você vai usar uma ou outra? Primeiro, orientação médica. Segundo, né, esquema insulínico. Então, por exemplo, se é um paciente que é muito sensível, o médico ele opta por pré-misturas. Você não vai ter que ficar se furando tanto, tá? Então, é um consenso isso daqui, certo? Aqui a gente tem a insulina, que é a glargina, tá? Aqui é o que eu quero que você preste atenção, que a explicação ela é básica, mas tem muita gente que se perde, tá? No mercado hoje de insulina, a gente tem seringas, certo? Diversos tipos de seringas. Eu posso fazer com seringas próprias de insulina, como eu posso usar a tuberculínica, como eu posso usar as hipodérmicas, que são as seringas de 3 e de 5 ml, tá?
Quem são as seringas reais de insulina? As seringas reais de insulina, elas são encontradas e comercializadas em 3 tamanhos diferentes. Eu tenho a seringa de 30, a de 50 e de 100 unidades. Olha só, 30, 50 e 100 unidades, tá? O que difere essas seringas? Nada. Elas são seringas tradicionais e são seringas, né, padrão. O que eu quero falar com isso? Então, vamos entender. Antigamente, eu só tinha essa seringa aqui, ó, de 100 unidades. Só que, por exemplo, muitas vezes o paciente tem que tomar 10 unidades só de insulina. Eu tinha que gastar uma seringa de 100 para poder dar 10 unidades. Então, o que o mercado farmacêutico ele colocou? Olha, a gente mantém um padrão, né? E constrói outros tipos de seringa que supram a necessidade do paciente. Então, vamos entender. Essas daqui são as seringas padrões do mercado. Então, eu tenho a de 30 unidades. Essa seringa de 30 unidades, ela tem 0,3 ml, que é a mesma coisa se eu tivesse que dar aqui, ó, 30 unidades. Eu posso usar essa seringa ou eu posso vir aqui na seringa de 1 e pegar 30 unidades, tá? É a mesma coisa, é uma seringa padrão. Eu só uso ela para quantidades pequenas de insulina. Então, por exemplo, o paciente tem que tomar 2 unidades. Pô, vou usar uma seringa de 100? Não, se eu tenho uma de 5, eu uso uma de 5. Ou se eu tenho uma de 5, ó, se eu tenho uma de 3, de 30, eu uso uma de 30. Se eu tenho uma de 50, eu uso uma de 50. Eu gasto muito menos, são mais baratas, tá? Então, é uma questão aqui também de disponibilidade de material. 50 unidades, 0,5. É a mesma coisa que se eu tivesse dando qualquer medicamento até aqui, ó, 50. Né? Essa seringa ela tem 1 ml, 50 unidades significa 0,5. A mesma coisa que tem aqui. Tá entendendo, Carol? Tô. Tá? Porque isso daqui é importante. Você vai entender depois lá na conta. Então, isso daqui são seringas padrões. Então, a única coisa que eu estou fazendo aqui de diferente é o seguinte: em vez de usar essa seringa inteira de 1 ml, que eu vou gastar muito mais em dinheiro, eu posso usar ou de 30 ou de 50 para dar doses, né, que sejam refletidas na sua necessidade. Então, por exemplo, o paciente precisa usar 25 unidades. Eu posso pegar essa seringa de 3 em vez de pegar a seringa de 1 ml para dar 25. Ou eu posso usar a de 50 para pegar e dar 25. Essas seringas aqui, elas trabalham um esquema de graduação diferente. Então, ó, esse primeiro esquema aqui é uma seringa de 30. Perceba que a graduação dela é de 1 unidade para 1 unidade. Então, por exemplo, se o médico pedir para dar 13 unidades, no 10 são 10 unidades, 11, 12, 13. Então, eu teria que contar 3 pauzinhos depois do 10 para dar 13 unidades. Ela conta de 1 para 1. Então, ó, aqui eu tenho 1 unidade, 2, 3, 4, 5 unidades de insulina. 6, 7, 8, 9, 10 unidades de insulina, tá? Ela é contada de 1 para 1. É diferente, por exemplo, da seringa de insulínica de 2 para 2. Então, ó, a de 2 para 2 eu conto 2 unidades, 4 unidades, 8 unidades, perdão, 2 unidades, 4 unidades, 6 unidades, 8 unidades. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver que dar 2 unidades, eu tenho que parar aqui, ó, né, nesse pauzinho. Eu estou colocando aqui, mas é porque aqui o pretinho ele está bem em cima da graduação que eu queria mostrar, tá? Então, vamos supor que aqui fosse sua linha 0, que fosse a sua marca primária. 2 unidades é aqui. Diferentemente, se essa daqui fosse, né, a sua marca primária, 2 unidades daria aqui. Então, eu tenho graduação que é de 1 para 1 e eu tenho graduação que é de 2 para 2. Isso tem diferença? Sim, ele tem, né, em relação ao volume que você está pegando na seringa. Ele é diferente, então eu tenho que tomar cuidado. Se eu erro, né, se eu entendo que a seringa de 30 unidades ela é de 2 para 2, em vez de estar dando 2 unidades, eu estou dando uma, certo? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Entretanto, eu também tenho tipos de seringas no mercado que também servem para fazer a insulina, né? Uma é a tuberculínica, que essa daqui é a marronzinha, tá? Ela também ela é graduada em unidades internacionais e ela tem aqui 1 ml 100 unidades, né? A mesma coisa dessa daqui, 1 ml 100 unidades, tá? Aqui é 50 unidades 0,5 ml e aqui é 30 unidades 0,3 ml.
E eu também tenho as hipodérmicas, que também podem ser utilizadas aí para fazer a insulina. Aqui seria a seringa de 3 e a seringa de 5. Olha só que loucura. Aqui no 1, eu tenho essa seringa aqui inteira, certo? Então, eu só posso chegar à graduação máxima aqui de 1. Só que cada pauzinho desse, ó, equivale a 10, 20, 30, 40, 50. Então, se eu precisasse dar 2 unidades, nessa seringa aqui eu não conseguiria, ok? Se eu precisasse dar 20, nessa daqui eu consigo, porque cada pauzinho desse conta 10, 20 unidades. Então, ó, vamos supor que aqui fosse o seu 0, tá? E aqui fosse o 0,5, só para você poder entender, né? Aqui seria 20, que daria aqui, certo? Aqui seria 40, que daria aqui. Aqui seria 60, que daria aqui. Aqui seria 80, que daria, né, aqui embaixo. E aqui daria 1 ml, que seria aqui embaixo. Então, ela conta, perdão, estou contando aqui da de 5, essa daqui é a de 10. Então, ela é de 10 para 10, perdão, tá? Então, ó, aqui é o 0, aqui é o 1, certo? Vamos colocar assim. Então, ó, aqui seria 10, né? A de baixo 20, a de baixo 30 e assim por diante. É de 1 para 1. A seringa de 3, ela conta de 10 unidades para 10 unidades, diferente da seringa, né, tuberculínica, que conta aqui de 2 unidades para 2 unidades. A seringa de 5, ela conta de 20 unidades para 20 unidades. Vamos supor que aqui, ó, fosse o seu 0, tá? E não onde está 1. Então, aqui eu teria 20 unidades, que equivale aqui. No de baixo, 40 unidades, que equivale aqui. No de baixo, né? 60 unidades, que equivale aqui. Depois, 80 unidades, que equivale aqui. E aqui, que seria o 1, né? Eu tenho um ml completo. Eu tenho que perceber essa graduação, é necessária. Então, dependendo do volume, por exemplo, se o médico fala assim, você tem que dar 20 unidades, eu consigo usar essa seringa, eu consigo usar essa seringa, eu consigo usar essa seringa, como eu consigo usar as seringas insulínicas, padrão, tá? Entretanto, se ele falar para mim, me dá 5 unidades, eu não consigo utilizar essa seringa e nem essa, porque 5 unidades não é 0,5, tá? 5 unidades, ó, é o que eu tenho aqui, ó, nessa graduação, de 0 para 5. Então, 5 unidades dariam aqui. Ou, no máximo, que eu conseguiria usar seria seringa insulínica ou tuberculínica, onde eu estimaria, né, a metade aqui entre 10 para dar 5 unidades. Ficou claro? Ficou. Tá. Então, vamos lá. Por que que eu tenho essas seringas padrões, ok? Porque o meu frasco de insulina no Brasil, ele é padrão. Então, eles colocaram exatamente para que o paciente não se perdesse. O seu frasco de insulina aqui, ó, ele é de 100 unidades por ml, quer dizer que essa seringa aqui, ó, né, é de 100 unidades por ml. Então, se o médico pede 30 unidades, eu venho aqui e tiro 30 desse frasco. Se ele pede 60, eu venho aqui e tiro 60. Se ele pede 50, eu venho aqui e tiro... Se ele pede 80, eu venho aqui e tiro 80, certo? Por quê? Porque é 1 para 1. Ele está dizendo para mim, ó, você tem 10, você tem 100 unidades a cada 1 ml. Essa seringa também tem 100 unidades a cada 1 ml. Essa daqui, ó, é a de 30 unidades, mas se o médico pedir 5, lembra, essa seringa ela é uma derivação desse padrão. Ela também é um padrão, né? Só que ela trabalha essa seringa inteira, equivale ao 30 que está aqui. Então, quer dizer, se o médico pede 15 unidades, eu venho aqui e tiro desse frasco que é padrão 15 unidades, certo? Então, eu não vou alterar o padrão nesse sentido, mas eu tenho que prestar atenção nas outras seringas e nas outras apresentações de frasco. O que eu estava falando da apresentação aqui, ó, que é importante, que aqui fica bem claro te mostrar. Esse daqui é o meu 0, ó, 2 unidades, 4, 6, 8, 10 unidades, certo? Então, essa seringa aqui é de 2 para 2, ela é unidades internacionais e a escala dela é de 2 para 2, tá? É diferente, por exemplo, se essa daqui fosse uma seringa de 1 para 1 e não tivesse, né, esse 10 aqui. Aqui seria 0,05. Então, aqui seria 0, aqui seria 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, que 0,4 não, seria 0,01, tá? Que seria de 1 para 1, 0,02 e 2 unidades, 0,03 seria 3 unidades. Então,
ele é uma diferença aqui de contagem, certo? Qual que é a importância da seringa e do frasco? Então, ó, lembra, aqui o Ministério da Saúde, ele padronizou o frasco. Eu tenho 100 unidades, 100 partículas de insulina em 1 ml. Mas eu tenho frasco que trabalham com 40 unidades de partícula em 1 ml. O que isso interfere? Aqui eu tenho uma concentração muito maior do que aqui. Então, se eu tirar 20 unidades desse, não reflete a mesma coisa desse. Por quê? Porque aqui eu tenho um padrão e aqui eu tenho um não padrão, tá? Então, toda vez que o seu frasco não for padrão, a conta ela é diferenciada. Toda vez que o seu frasco for padrão, praticamente você tem a resposta a partir do momento que você interpreta o problema, tá? E eu vou explicar isso, você vai ver que vai ficar tão claro que nunca mais você vai esquecer na vida. Então, ó, o frasco não é padrão, seringa não é padrão, geralmente a gente tem que ver se precisa fazer conta ou não. Então, vamos lá. Lembra, a insulina ela é sempre medida em unidades internacionais, então vai ter ou I ou U, tá? Na frente dela. Atualmente existem aí no mercado frasco de insulina graduadas de 100 unidades por ml, seringa também graduadas de 100 unidades por ml. Lembra que o meu mercado ele trabalha, né, com a seringa padrão. Então a seringa padrão é a de 30, a de 50 e a de 100. Quando tivermos frasco com apresentação diferente da graduação da seringa, ou quando não existir a seringa de insulina, né, que é na unidade, a gente vai utilizar a fórmula. Isso quer dizer que é necessário você transformar aí as seringas hipodérmicas de 3 e de 5 sempre para 1. Lembra, você só pode usar, né, para aplicação 1 ml. Então, se a seringa é de 3, não interessa, você só pode chegar no 1 ml dela. Se a seringa é de 5, também não interessa. É 1 ml, tá? Independente da seringa que está disponível, se essa é graduada de 30, 40, 50, 50, ou de 100, ou ainda quando utilizamos seringas em ml, a fórmula é sempre a mesma. Vamos para o cálculo, né? O cálculo ele é simples, tá? Lembra, F vai ser frasco, tá? S vai ser a seringa, a prescrição médica vai ser o P, e todo, como em qualquer regra de 3, toda a prescrição está para X. Então, frasco, seringa, prescrição e X. Existe também essa fórmula aqui, essa apresentação, que é a mesma coisa. X é igual a prescrição vezes a seringa dividido pelo frasco, né? Lembrando que pela regra matemática você tem que primeiro fazer a multiplicação e depois você realizar a divisão. Eu sempre uso essa daqui, que eu acho que é muito mais fácil. Fui seduzida pela Xuxa, ou fui salvo pelo X, aí você vê qual que é a determinação mais fácil para você. Então, frasco, seringa, prescrição e X. Olha só, né? O que eu estava falando, que é importante você entender quando você trabalha com padrão, que você nunca mais vai errar uma conta na sua vida, tá? Lembra, se a seringa ela é padrão, 100 unidades por ml, e o frasco também é padrão, não tem necessidade de você fazer conta. Não existe. A resposta ela só vai te exigir se você vai colocar ela em ml ou em unidades. Olha só essa conta, ó. Para uma prescrição de 10 unidades de insulina regular, o médico está pedindo para você dar 10 unidades de insulina regular, Carol. É isso que ele está falando. Estão disponível frasco de insulina de 100 unidades por ml. Olha só, o seu frasco não é padrão? Ele é, certo? A seringa é de 100 unidades por ml. A sua seringa não é padrão? Ela é. Se você tem uma seringa padrão e um frasco padrão e o médico está pedindo para você dar 10 unidades, quantas unidades você vai dar para o paciente? E aí? Consegue responder? Olha a Não. pergunta. Ó, o seu frasco ele é padrão, ele está dizendo que é 100 unidades a cada ml. A insulina também é padrão, é 100 unidades por ml. Se o médico está pedindo para você dar 10 unidades, quantas unidades você vai dar? 10 unidades. 10 unidades, certo? Ah, mas professora, eu não sei que é 10 unidades. Faz a conta. Frasco, seringa, prescrição e X. Olha só, frasco, né? Vai estar para 100 unidades, a seringa vai ser de 100, porque ele está pedindo em unidades, então eu não uso ml, eu uso o que está na frente. 10 e x, regra de 3. Então, vai ficar 100 vezes x é igual a 10 vezes 100, né? 100 vezes x vai ser igual a 1.000. X vai ser igual a 1.000 dividido para 10, vai dar 10 unidades. Olha a segunda conta, que ridícula, né?
Agora, você tem que entender que é a mesma conta, só que ele não está pedindo em ml. Ele não está pedindo em unidade, ele está te pedindo em ml. Olha só. Para uma prescrição de 10 unidades de insulina regular subcutânea, estão disponíveis no frasco de insulina regular 100 unidades de, ml, 100 unidades de insulina por ml e seringa de 100 unidades por ml. Com esse tipo de seringa, qual é o volume em ml de insulina que eu devo aspirar? 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8. Você tem que dar 10. O seu frasco é padrão e sua seringa é padrão. Quanto você vai dar? Entendeu a pergunta? 0,5, não é? Não é 0,5 e eu vou te explicar o porquê. Ó, na seringa aqui, ó, deixa eu pegar essa daqui, ó, que fica muito mais fácil de você ver. Tá vendo que ela é graduada? Vou pegar essa daqui, tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ela tem 1 ml. 10 significa 0,1. 20 significa 0,2 ml. 30 significa 0,3, ó. 30 unidades equivale a 0,3. 50 unidades equivale a 0,5. Então, se eu estou aqui no 50, eu tenho metade da seringa de 1 ml. Metade de 1 ml é 0,5. Se o médico está pedindo para eu dar 10 unidades, ó, que é o que está aqui, ó. Deixa eu voltar, né? Se ele está te pedindo para dar 10 unidades, ó, 10 unidades de insulina regular subcutânea estão disponíveis estão disponível frasco de insulina regular. A sua insulina ela é padrão. A sua seringa ela é padrão. Com esse tipo de seringa, qual é o volume de insulina que você deve aspirar? Peraí, se está equivalendo a 10, é padrão aqui, 10 unidades na seringa equivale a quanto? 0,5. Não, Carol. Meu Deus, você não entendeu. Não. Ó, não equivale a 0,5. Você tem uma seringa que ela tem a graduação de 10 para 10, certo? Você tem essa seringa aqui, ó. Vou explicar novamente. Ó, você tem essa seringa aqui, ó. Você tem essa seringa que é padrão. 10 unidades significa 0,1, 20 unidades significa 0,2, 30 unidades 0,3, 40 unidades 0,4. 50 unidades, 0,5. 60 unidades, 0,6. 70 unidades, 0,7. 80 unidades, 0,8 ml. 90 unidades, 0,9 ml. 100 unidades é 1 ml. Então, essa seringa tem 1 ml. Se eu estou pedindo para você transformar 10 unidades em ml, quanto que equivale a 10 unidades? 1 ml. 1 ml é a seringa de 100. Sei. 10 unidades equivale a quanto aqui? 0,1 ml. 0,1 ml. Se eu falar para você 50 unidades, equivale a quanto? 0,5. Exato, agora tá certo, tá? Não confunde aí, não, porque se você confundir, você vai comer bola, tá bom? Tá. Deixa eu pegar aqui de novo. Então, ó, não confunde. Quando ele está pedindo em unidades, eu vou dar o que é o padrão. Se ele está pedindo, né, aqui, ó, nessa conta, com esse tipo de seringa, quantas unidades de insulina eu devo aspirar? Se o meu frasco é padrão, minha seringa é padrão, se ele está pedindo em unidades, eu vou dar a unidade que ele está me pedindo, 10 unidades. Ah, beleza, então é 10 unidades. Mas se ele pedir em ml, eu tenho que só converter a unidade que ele está pedindo aqui para poder aplicar. Então, ó, eu olho, né? Ele está falando assim, ó, para uma prescrição de 10 unidades, o tipo de frasco que eu tenho disponível é o regular, de 100 unidades para seringa, de 100 unidades por ml. Então, é padrão e padrão. Só que ele não me pergunta em ml, ele está me perguntando, ele não me pergunta em unidade, ele está me perguntando em ml. Peraí, se é 10 unidades numa seringa padrão, num frasco padrão, em ml significa 0,1. Ah, se aqui fosse 30 unidades, seria 0,3. Se fosse 70 unidades, 0,7, tá? Então, ó, frasco, seringa, entendeu? Então, ó, frasco, seringa, prescrição e X, certo? Só para confirmar. Então, ó, como que eu montaria? O meu frasco é de 100, a minha seringa vai ser de 1.
Se ele está me pedindo em ml, eu vou usar o ml. Lembra, não tem número nenhum na frente aqui, significa 1, né? Prescrição está para 10 e x, regra de 3. 100 vezes x é igual a 10 vezes 1. 100 vezes x é igual a 10, x vai ser igual a 10 dividido para 100, vai dar 0,1, tá? Então, ó, a resposta seria 0,1. Só não confunda, né, quando a seringa é padrão e você não pode fazer isso daqui, ó. Não precisa fazer conta, é o que eu estava falando para você. Para uma prescrição de 10 unidades de insulina regular, considerando que o seu frasco é de 100 unidades por ml, é um frasco padrão, e a sua seringa é de 50 unidades a 0,5 ml, que também é uma seringa padrão, quanto que você vai dar de unidades para o paciente? Tá, calma aí que eu me perdi. Ó, a prescrição é de 10, certo? O seu frasco, ele é 100 unidades por ml, certo? Ele está falando, ó, o seu frasco é 100 unidades por ml, ele é um frasco padrão. A sua seringa, embora não seja 100 unidades por ml, ela é uma derivação de uma seringa tradicional. Isso quer dizer o quê? Que ela tem 50 unidades por ml. Aí eu te pergunto, com esse tipo de seringa aqui, quantas unidades você vai dar para o paciente? 5? Nunca. Você fez, se você fizer a conta, vai dar 5, mas se você der 5, está errado. Lembra que essa seringa, ela só é uma seringa menor. Ela tem o mesmo volume que teria uma seringa de 100, né, na metade. Eu vou ter que dar 10. Se eu coloco 5, eu estou dando metade do paciente, que o paciente precisa trabalhar. Olha só. Frasco, seringa, prescrição em X, tá? Ó, frasco é de 100, a seringa é de 50. Por que eu estou colocando 50? Porque ele está me pedindo em unidade. Se fosse ml, eu colocaria 0,5, certo? 10 e x, regra de 3, ó. 100 vezes x é igual a 10 vezes 50. 100 vezes x é igual a 500, x vai ser igual a 500 dividido para 100. Daria 5 unidades, que foi o que você respondeu. Ah, eu vou dar 5 unidades, mas espera aí, essa seringa aqui, ela é padrão. Ela só está numa escala de volume menor. Então, se o médico pedir 10 unidades, tendo um frasco padrão e uma seringa padrão, mesmo escalonada, né? No escalonada é ótimo, né? Mesmo numa escala diferenciada aqui, mas ela se torna padrão, obrigatoriamente eu tenho que usar essa seringa, certo? Sim. Então, eu vou usar, continuar dando 10 unidades para o paciente. Ah, mas se a minha seringa fosse de 80 unidades, aí é outra questão, tá? É uma seringa que não é padrão, lembra? Seringa padrão de 30, 50 e de 100 unidades, seringa padrão de 30, 50 e 100. Quando que eu sei que a seringa ela é padrão? Quando ela tem 100 unidades para cada 1 ml, quando ela tem 30 unidades para cada 0,3 ml, quando ela tem 50 unidades para 0,5 ml. Ah, e se fosse 50 unidades para 1 ml? Ela não é padrão, tá? Aí sim você teria que fazer 5 unidades, daí seria uma conta, mas aqui ela é um padrão, tá? Ah, se fosse 30 unidades para 1 ml. Opa, ela não é padrão, porque a seringa padrão ela é 30 unidades para 0,3, a seringa padrão é de 50 unidades para 0,5. Seringa padrão é de 100 unidades para 1 ml. Fugiu essa regra, você tem que fazer conta. Entendeu? Entendi. Tá. Vamos Então, lá. no caso, é a 5, mas tem que responder a 10. Isso. Se você colocar aqui 5 unidades, você está fazendo errado, tá? Então, a seringa, ela é padrão, ou o frasco, ele é padrão, a unidade que você vai dar é a que está prescrita, certo? Entendi. Se fugisse a essa realidade, você ia fazer você ia usar a fórmula. É o que eu acabei de explicar, ó. Se aqui fosse 50 unidades por 1 ml, você está fugindo ao padrão. A seringa já ela está dizendo para você que ela trabalha com 50 unidades de insulina em 1 ml de volume, certo? E não em 0,5. Aí sim você teria que dar 0,5 unidades. Aí é outra conta, é outra história, certo? Olha só. Aqui parece diferente, mas não é. Olha só. Foi prescrito a um paciente 30 unidades de insulina NPH, tendo frasco de 100 unidades. O frasco é padrão, prescrição,
Na unidade não há seringa de insulina, apenas seringa hipodérmica de 3 ml. Opa, seringa de 3 ml eu sei, né, que eu não posso usar de 3. Então, no lugar dela, eu tenho que usar qual seringa? A de 5. Nunca, de 1 ml, lembra? Se tá 5 ou 3, o máximo que eu só posso usar é 1. O máximo que eu só posso aplicar no paciente, Carol, é 1 ml. O máximo que eu posso aplicar no paciente é 1 ml. Não me interessa que a seringa seja de 3. O máximo de volume que eu vou tirar do frasco é 1 ml, tá? Tá. Então, anota aí, ó. A seringa, né, apenas a seringa hipodérmica de 3 ml. Então, para realizar a prescrição é necessário aspirar, né? Então, vamos fazer a conta. Aqui a gente vai fazer a conta. Eu digo para você que vai dar 0,3, porque eu entendi a metodologia, né, da seringa. Se a seringa ela só pode ser usada no sentido de padrão, e o padrão é 1 ml em 100 unidades, é como se eu estivesse usando aqui a mesma fórmula. Então, ó, frasco, seringa, prescrição e X. Meu frasco é de 100 unidades, né? Então, eu vou colocar o frasco de 100 unidades. A prescrição, a seringa, perdão, vai ser de 1. Ai, mas professora, por que você está colocando 1 se a seringa aqui está dizendo que é 3? Eu estou colocando 1 porque o volume máximo que eu posso aplicar no paciente é 1 ml. Vou repetir. Eu vou trocar toda vez que a seringa for de 5, de 3, de 10 ml, que sejam seringas hipodérmicas ou seringas intravenosas, eu vou, em vez de usar o volume da seringa tradicionalmente, eu tenho que colocar 1. Eu tenho que substituir pelo número 1, tá? Que é 1 ml. A prescrição é 30 para X, regra de 3. Ó. Então, vai ficar 100 vezes X é igual a 30 vezes 1. 100 vezes X é igual a 30, X vai ser igual a 30 dividido para 100. X vai ser igual a 0,3. E eu já tinha falado para você antes de fazer a conta, vai dar 0,3. Por quê? Porque eu entendo que aqui eu estou usando um padrão. E qual que é a minha seringa padrão? 100 para 1. Se ele está me pedindo para... Ele está me dando todas as alternativas aqui, né? Em ml, ele está me pedindo para transformar isso daqui em ml. Então, o que eu tenho que entender? Que se a minha seringa é de 100 para 1, né? O meu frasco ele é padrão, então a minha seringa ela também vai se tornar um padrão. Se eu tenho que dar 30 em ml, vai ser 0,3, tá? Entendeu? Entendi. Essa daqui, ó. Me diz você quanto que vai dar, ó. O médico prescreveu 20 unidades de insulina NPH. Você tem que dar 20, né? A uma paciente que se encontra na sala de observação. Na unidade de saúde, a sua insulina disponível é de 100 unidades por ml. É padrão? Não, é. É padrão, não é? Mas a seringa, ela é padrão? Não, 3 ml Então, você vai ter que trocar o 3 por quanto? pelo 1. Pelo 1. Se você troca pelo 1, você torna essa seringa padrão. Se você olhar aqui o volume, qual que seria quanto você deveria dar? Olha só, foi prescrito 20, o seu frasco é padrão, e você substituiu o 1, que torna a seringa padrão. Olhando aqui nas respostas, qual que seria o volume que você teria que dar? Não é 1. Não é Oi? 0. Não é 0,1, não é? 0, quanto? 1. Não, 0,2. 20 unidades significa 0,2. 0,2. Vou fazer a conta. Ó, frasco, seringa, prescrição e X. O frasco é de 100, certo? A sua seringa é de 3, mas você só pode usar 1. A prescrição é 20 e o X, regra de 3. Então, vai ficar 100 vezes X, que é igual a 1 vezes 20. 100 vezes X é igual a 20, X vai ser igual a 20 dividido para 100. X vai ser igual a 0,2. Tá? Então, é o que eu te falei. Presta atenção no seu padrão, né? Se você tiver um padrão, você raramente você vai bater conta aí. Você vai bater cabeça para fazer conta, tá? Tá. Ó, a mesma coisa, isso daqui, ó. Foram prescritas 40 unidades de insulina NPH. Peraí, você tem que dar 40 unidades de insulina NPH. O frasco, a apresentação é de 100 unidades por ml. É um frasco padrão? Padrão. A sua seringa, ela é padrão? Não. Você vai substituir aqui pelo
1 ml. Ok. Se aqui você substitui pelo 1 e ela vira agora um padrão, 40 unidades equivale a quanto? 0,4 ml. 0,4 ml, exatamente. Ó, frasco, seringa, prescrição e X. Então, ó, 100 unidades, né, que é o frasco, 100 unidades por ml. A seringa você substituiu para 1 ml, o 40 é a sua prescrição para X, regra de 3. 100 vezes X é igual a 1 vezes 40. 100 vezes X vai ser igual a 40, X vai ser igual a 40 dividido para 100. X vai ser igual a 0,4. Você fechou aqui a sua interpretação. Então, 0,4. A única coisa que você tem que tomar cuidado é nesse tipo de conta, ó, que não tem padrão. Então, obrigatoriamente, você tem que usar a conta de qualquer forma. Não dá para você prever o que vai dar, tá? Entender o que vai dar. Aqui você tem que usar frasco, seringa, prescrição e X. Ó, consta na prescrição médica a administração de 10 unidades de insulina regular. 10 unidades. Na unidade, há frasco de insulina regular de 40 unidades. O seu frasco é padrão? Não. Seringa de insulina de 80 é padrão? Também? Não. Também não. Tá? Seringa padrão Não. é de 30, 50 e 100, certo? 30, 50 e 100. É. Aí eles te perguntam, ó, quanto de insulina você deve aspirar para ser atendida a prescrição, né? A administração. Aqui não tem como, aqui você tem que usar conta, tá? Frasco, seringa, prescrição e X. Então, vamos lá, vamos substituir, né? O frasco é de 40, ele está dizendo para você que é de 40, a seringa é de 80. A prescrição é de 10 e aqui é X. Regra de 3. Monta a equação. 40 vezes X é igual a 10 vezes 80, né? 40 vezes X vai ser igual a 800, X vai ser igual a 800 dividido para 40. X é igual a 20 unidades. Ah, professora, mas eu estou dando o dobro do que é necessário. Sim, você está dando o dobro porque o seu frasco não é padrão e muito menos a sua seringa, tá? Então, aqui você, obrigatoriamente, você tem que fazer conta, certo? Outro exemplo, ó. Consta na prescrição médica a administração de 30 unidades de insulina NPH. Opa, são 30, né? Que você tem que dar. Então, 30 tem que estar para X. Na unidade, o frasco de insulina regular é de quanto? 40. 40 é padrão? Não. Não. A seringa é de 50, ela é padrão, mas o seu frasco não é, certo? Então, se o seu frasco ele não é, não interessa nem a seringa, você tem que fazer conta. Então, ó, quanto de insulina deve ser aspirado para ser atendida a administração? Então, vamos lá. O frasco, seringa, prescrição e X. O seu frasco é de 40, a sua seringa é de 50 e a sua prescrição é de 30. E aqui fica o X, regra de 3. Monta a equação. 40 vezes X é igual a 30 vezes 50. 40 vezes X é igual a 1.500. X vai ser igual a 1.500 dividido por 40 e vai dar 37,5 unidades, certo? É isso, Carol. Tem dúvidas? Não. Tá. Aqui, ó, eu vou deixar alguns exercícios para você exercitar, tá? Mas esses daqui é só para você exercitar agora. Os exercícios que você tem que fazer para fixação, eu vou mandar no grupo, se eu já não mandei, tá? São 5 exercícios de penicilina e 5 exercícios de insulina. Esses daqui, ó, eles apresentam a correção deles aqui, tá? E já tá lá no PDF, só para você fazer. Então, antes de você ver a correção, você faz eles e vê se você chega no resultado que está aqui, ok? Tá. Os que eu vou mandar para fixação, esses exercícios, deixa eu sair daqui dessa tela. Espera aí. Deixa eu sair aqui e parar aqui de compartilhar. Ó, os exercícios, né, de fixação, eles são só para você fixar a atividade. De insulina, talvez seja um pouquinho mais difícil para você entender do que de penicilina. A penicilina é regra, acabou. Então, os exercícios de fixação eu só vou corrigir na próxima aula, que vai ser dia 1, tá? Então, eu vou corrigir ele só na próxima aula. Já a atividade para nota é um link que eu vou deixar. Esse link, Carol, eu sugiro que você faça ele quando você tiver certeza que você entendeu, porque ela vai para nota. Então, testa primeiro o seu nível de conhecimento,
faz os exercícios, a gente corrige. Se tiver tudo ok e você não tiver dúvida, daí você faz a atividade para nota, tá? Então, eu aconselho você fazer primeiro os exercícios de fixação antes do link de atividade para EAD, porque a nota que tiver lá você só pode fazer uma vez e a nota que tiver lá é a nota que realmente vai ser computada lá no computador. Tudo bem? Tá bom. Então tá. Dúvidas? Não. Então, a gente encerra o conteúdo aqui por hoje, né? Eu vou estar disponível até às 17 horas, caso você tenha dúvida para corrigir alguma atividade, alguma coisa que você não tenha entendido. É só você me chamar que a gente volta, tá bom? Então, eu encerro por aqui. Carolzinha, Tá bom, muito obrigado por acompanhar. Beijo. Tchau, tchau. tchau.